Nesse vídeo aqui, eu queria refletir com você sobre os ladrões que nós temos de identidade. Aquelas coisas que a gente não é nem que acontece, mas que a gente deixa acontecer e se levar por algumas coisas que quando a gente vê, a gente está sem identidade, a gente está perdido no caminho e a gente não sabe quem somos. E dentro desses ladrões, eu quero abordar apenas três nesse vídeo. E esses ladrões, eles bloqueiam a nossa vida. E de repente, você pode estar nesse momento com algum ladrão desse, ladrão de identidade, ladrão de propósito, ladrão de competência, agindo na sua vida. Fiz umas anotações, vou estar seguindo aqui alguns tópicos que eu anotei, refletindo sobre isso. E eu queria começar com um questionamento, cara. Você sente que você até quer fazer aquilo que precisa ser feito, você quer seguir aquele propósito que Deus colocou no seu coração, aquilo que queima, aquilo que, meu irmão, te dá um tesão, só que algo trava você, algo te paralisa, algo te deixa cansado, sabe? Às vezes a gente parece que tá fazendo tudo certo, cara. A gente ora, a gente até busca Deus, a gente tenta negar a si mesmo. A gente faz tudo certo, cara. A gente busca, a gente ora. Ah, mas tem uma força invisível que trava a gente, cara, que segura a gente. É claro que olhando por essa perspectiva, olhando por uma outra perspectiva, a gente pode ver que existe o mundo espiritual, certo? Mas eu tô falando de coisas matérias do mundo visível, sabe? Eu não estou falando do mundo invisível, estou falando do visível. E desses três ladrões que agem como essa força invisível que impedem a gente de prosseguir ou que travam a gente, o primeiro deles, que não é em ordem de importância, acho que todos são importantes a gente analisar e ver aquilo que está atuando ou não na nossa vida. É, é a necessidade de aprovação. A necessidade de aprovação. E quando eu fiquei pensando sobre a necessidade de aprovação, eu lembrei daquela passagem quando Pedro ele negou Jesus, né, mano? Pedro ele negou Jesus. Só que o Pedro ali naquele momento, ele queria ele tinha essa necessidade de ser aprovado por Deus primeiro. Até que ele falou que, mano, eu vou até o fim, eu vou morrer com você. E aí Jesus vira pra ele, porque ele queria ser aprovado por Jesus. E aí Jesus falou pra ele, mano, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes, tá ligado? E aí quando o galo canta, ele lembra que negou Jesus 3 vezes. E cara, essa negação era ele buscando a aprovação daquelas pessoas que falavam que ele andava como Jesus, que ele parecia como Jesus, que ele era um dos discípulos ali de Jesus, tá ligado? Então Pedro, e depois também, né, com a reconstrução do seu ministério que Deus fez, enfim. Mas é essa necessidade de aprovação que nos bloqueia, que nos afasta do nosso propósito e a gente fica às vezes sem rumo, sem norte, tá ligado, mano? A gente quer sempre mostrar pro outro algo que nós não somos, só pro outro nos aprovar. Mas a gente não tem que fazer pelo outro, a gente tem que fazer por quem nos chamou. Pela gente mesmo e por Deus, cara. Por que pela gente mesmo, entre aspas, primeiro? Que é primeiro pra Deus, né? Porque se eu falo pra mim mesmo, se eu não me amo, como que eu vou amar a Deus? Se eu não me amo, que eu sou o portador da minha vida, logo eu não vou conseguir amar o meu irmão, que é o que eu vejo. E a palavra vai dizer que se eu não amo o irmão que eu vejo, como é que eu posso amar a Deus que eu nem vejo? Tá ligado? Só que esse amor para o meu irmão começa em mim, né, cara? Porque como é que eu vou entregar algo pro outro, pro próximo, se eu não tenho? Tá ligado?
Então, fica esse primeiro ponto para a gente refletir que, às vezes, esse ladrão, essa força invisível, ela nos trava e o primeiro ponto a gente analisar desses 3 é esse, é a necessidade da aprovação do outro. Ainda que esse outro seja importante na nossa vida, porque se essa pessoa for muito importante na nossa vida, ela vai entender que a gente não quer seguir pelo caminho que ela quer que sigamos, mas ela vai entender que nós temos que seguir o caminho que nós fomos criados para seguir. E se ela também nos ama, ela vai respeitar esse caminho, tá ligado? E o segundo ponto aqui, eu anotei com até entre aspas, que é o peso da performance, tá ligado? É aquela parada assim, mano, eu preciso fazer pra eu poder merecer. Será mesmo, cara, que eu preciso fazer pra merecer? Tá ligado, mano? Porque assim, cara, quando eu parei pra pensar nisso, se a gente olhar pro mundo assim que a gente vê, matéria, realmente, cara, é um pouco meritocrata. Eu preciso fazer pra merecer aquilo que eu, né, solicitei. Mas quando a gente olha para o mundo espiritual e a minha fé, que é em Jesus, cara, eu recebi uma graça que eu é um favor imerecido. Não fiz nada para receber isso. E existem coisas que até alguns livros, eles vão dizer, algumas literaturas vão dizer, que existem fatores de sorte na vida do ser humano. Existem fatores que simplesmente acontecem. E às vezes a gente quer explicar coisas que não são explicáveis, que simplesmente aconteceu. Claro, se você olhar para trás, você vai ver que muitas coisas se conectaram para aquilo acontecer. Mas será que isso foi do nada? Essa preparação que você teve lá atrás para que isso acontecesse foi realmente programado, cara? Porque às vezes a gente programa tudo, dá tudo errado, cara. E acontece uma outra coisa que a gente não programou, mas que vamos lá, a gente tá seguindo por um caminho, se preparando para chegar num ponto que a gente não consegue chegar, falhamos. Esse caminho trouxeram aprendizados pra gente, que a gente usa esses aprendizados pra uma outra coisa que não estava nem no nosso script, que fugiu do nosso controle, tá ligado? E eu vejo isso como é que é Deus permitindo a gente fazer a nossa vontade, quebrar a nossa cara, tá ligado? Ou seja, é a gente colocando, mano, esse peso, essa responsabilidade na nossa performance, como que se fosse a gente que faz tudo, tá ligado? Nós somos os autores da nossa vida, nós somos o, o cara né, que aponta o norte do barco, tá ligado? Mas quando vem a tempestade, a gente perde o controle, né? Então, é Deus deixando que esse peso da performance, não, deixa ele, dando linha na pipa, até que dá errado e ele nos mostra um outro caminho e a gente consegue usar esse apunhado de aprendizado, esse apunhado de capacidade, de capacitação no propósito que ele traçou pra gente, tá ligado? E muitas das vezes a gente fica nisso, eu tenho que aprender, eu tenho que aprender, eu tenho que aprender, eu tenho que aprender. Mas a gente não consegue, às vezes, se parar, refletir e falar: Senhor, eis-me aqui, o que tu queres de mim? Pra onde quer que Pra onde tu queres que eu vá, tá ligado? Eu tenho falado em outros vídeos que a gente precisa seguir o caminho, que depende da gente, tal, pá, pá. Mas existe esse fator que não está no nosso controle. E a gente precisa sempre estar atento aqui aos sinais, mano. E é esse estar atento aos sinais que vai nos colocar no caminho que ele quer que nós sigamos, tá ligado? E o último ponto que eu anotei aqui é uma culpa que a gente carrega, uns uma culpa consciente e outros ainda uma culpa inconsciente, porque nem sabe que leva essa culpa, que coloquei aqui, culpa religiosa. Que culpa religiosa é essa, cara? É porque às vezes, cara, a gente segue
com os olhos fechados, sem olhar para os lados, uma religião. E essa religião, ela tem, vou falar da minha fé, tá? Então, essa religião, ela tem os dogmas e os costumes dela, que muitas das vezes não são ou não é o que a Bíblia diz. São dogmas e costumes da igreja e não do evangelho. Aí entra em conflito. E se você parar para analisar, existem alguns líderes que falam: não, isso aí realmente não está na Bíblia, mas são os nossos dogmas e costumes. Espera aí, mano, os dogmas e os costumes estão acima da palavra? Se a palavra que é a base, se a palavra que é o que rege, que é o regimento da minha vida, como que os dogmas e o costume de uma religião vai ditar para onde eu tenho que ir? E não Deus. Tá ligado, mano? Tá ligado? Isso nos traz até uma ansiedade espiritual, cara, porque quando você segue uma religião, você começa a colocar o controle na sua mão. Se eu orar, acontece. Se eu clamar, Deus responde. Eu creio que Deus responde, mas não da minha maneira, da maneira que Ele quer. Eu creio até que o silêncio de Deus já é uma resposta. Mas enfim, isso é um tema para um outro vídeo. E isso começa a nos gerar uma ansiedade: Senhor, eu tô orando e tu não tá respondendo. Senhor, eu tô orando, tô orando, tô orando, tô orando, tô orando. Porque a religião falou, pô. A religião falou que você tudo pode. Realmente, você tudo pode naquele que te fortalece. Mas será que essa sua vontade que você tem orado é a vontade dele? Precisa ser questionado. Precisa ser questionado. É o que eu falei, tem que questionar tudo pra gente poder chegar numa clareza de quem realmente somos e pra onde estamos indo. Porque até mesmo quando a gente tem uma tal clareza, terá testes. Haverá testes no caminho para ver se você vai se desviar disso. Ofertas, tá ligado? Porque assim, cara, a gente precisa entender algo. Que Jesus, ele veio trazer para nós uma cura. Jesus, ele é a cura, tá ligado? Ele nos chama pelo nosso nome, ele nos dá um banho, uma nova identidade, uma nova veste e nos envia. E Jesus, quando ele veio, ele trouxe o quê? A liberdade. Só que essa liberdade é uma liberdade paradoxal. Porque quando a gente fala eu sou livre em Cristo Jesus, você está dizendo que você é preso em Cristo Jesus. Porque ser livre em Cristo Jesus significa que você está livre da condenação do mundo. Você está livre dos pensamentos do mundo. Você está livre daquilo que o homem pensa a seu respeito. Só que você está condicionado, você está, entre aspas, preso àquilo que Jesus tem para você. Aí é uma questão de fé, irmão. E quando você entra, você mistura essa fé, essa crença com a religião, você começa a ver que algo não vai, cara. Tem algo ali que te impede de progredir, de seguir, de caminhar, que você não sabe o que que é, porque você tá tão submerso a essa religiosidade, que é um irmão ladrão de identidade assim, mano, que ó, te aprisiona por anos. E o pior, quando você se liberta, vão falar mal de você e vão falar que você tá até afastado de Deus. Você se identifica com isso? Pois é, a gente precisa entender que existem coisas no mundo físico, visível, e no mundo espiritual que nos prende, nos trava, nos traz um fardo, nos traz um cansaço. Que às vezes a gente está até fazendo tudo certo, tudo como manda o script, mas algo está errado e a gente precisa olhar para esses 3 fatores que eu trouxe nesse vídeo. Eu espero que tenha feito sentido, tenha conectado alguma coisa para você, que você possa usar isso na sua vida a partir de agora e que esse vídeo tenha feito sentido, tenha abençoado a sua vida. Curta aqui o vídeo para trazer relevância para o vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito e a gente se vê no próximo vídeo, demorou? Tamo junto e é nóis.